No dia 2 de setembro de 1990, na vila de Megaplatano, na Grécia, alguns moradores que estavam acordados por volta das 3 horas da madrugada viram quando 5 ou 6 OVNIs desceram do céu vindo do norte. Entre os objetos, um deles voava de maneira instável e luzes estranhas saíam de sua fuselagem, o que fez com que Trantos Karadratou, testemunha ocular do incidente, concluísse que o objeto apresentando estas características estava com algum defeito. Então, quando a frota de OVNIs estava a apenas alguns metros do chão, a nave com defeito despencou e se chocou no solo a apenas 500 metros de distância de Trantos. Ele conta que estranhou o fato de que a queda do objeto não resultou em nenhum som, mas ele viu alguns arbustos queimarem na área ao redor da nave acidentada. Enquanto isso, os outros objetos pousaram ao redor do OVNI acidentado. Poucos minutos depois, o fogo havia sido apagado e uma grande movimentação ocorreu naquela área por várias horas. Trantos conta que estava muito curioso para se aproximar, mas o medo era maior do que a curiosidade. Por isso, ele preferiu apenas observar de longe. Ele conta que várias luzes subiam e desciam do céu, algumas delas parecendo estarem carregando algo. Talvez a fuselagem da nave acidentada ou até mesmo os corpos da tripulação. Seja como for, antes de amanhecer o dia, o trabalho realizado pelos OVNIs estava concluído e eles decolaram em alta velocidade, desaparecendo no céu. Quando finalmente amanheceu, Trantos descobriu que não foi a única testemunha do incidente, mas aqueles que não o presenciaram na madrugada ficaram sabendo e foram todos até o local do incidente para ver se encontravam vestígios. No local havia uma marca oval de vegetação queimada e no meio um pinheiro cortado ao meio e parcialmente queimado. Nos arredores era possível ver vários pedaços metálicos e fios que foram encontrados ao redor da árvore. A polícia foi até o local e em seguida chamou as autoridades militares. Algumas horas depois, a Força Aérea Grega chegou, retirou os curiosos da área e informou aos presentes que nada de especial havia acontecido e que provavelmente apenas um avião ou um satélite soviético haviam caído. Eles limparam a área, recolhendo o resto das amostras e foram embora sem dar maiores explicações. Posteriormente, a Força Aérea Grega divulgou os resultados das análises dos destroços e disseram terem encontrado fragmentos de um plug fêmea de cobre de 11 centímetros de diâmetro com números no centro, um conjunto de cabos multipinos de cobre que se conecta ao plug descrito anteriormente, um isolamento de cabos feito de tecido e uma tampa de borracha circular queimada. Um anel feito de aço e barras também de aço com 10 centímetros de comprimento, além de 2 reguladores com a letra grega F em suas bases. Baseado nisso, eles concluíram que era tecnologia humana e, pior, era tecnologia ultrapassada, pois naquela época já se usava materiais muito melhores para compor as aeronaves. Obviamente que os ufólogos gregos que estudaram o caso não se deram por satisfeitos com as alegações dos militares e ainda usaram o próprio testemunho dos policiais, que chegaram primeiro à cena, que disseram não terem visto qualquer inscrição nos pedaços metálicos encontrados ali. Para aumentar ainda mais a desconfiança, o Instituto Astronômico do Observatório Nacional de Atenas emitiu um comunicado sugerindo que o incidente era provavelmente resultado de um meteoro. Mas como um meteoro, se haviam claramente pedaços metálicos no local onde o OVNI foi visto pousado. Os ufólogos consideram que houve um acobertamento deliberado e os moradores da pacata região de Megaplatano também não falam muito sobre o tema, por medo de represálias ou de que o resto do país ou quiçá do mundo os considerem malucos. Seja como for, este é considerado um dos casos ufológicos mais importantes da Grécia, como um tipo de Roswell grego. Apesar disso, os relatos de que haviam fios no local do incidente são estranhos, pois outros relatos da casuística ufológica não relatam fios nas naves de origem alienígena. Mesmo em relatos de quedas de OVNIs, raramente há a descrição de fios. Será então que esta nave não era extraterrestre? Mas e se era humana? Como explicar as naves que pousaram silenciosamente no local do acidente e depois foram embora? Será que a teoria de que os OVNIs podem ser naves de humanos viajantes do tempo faz sentido e este incidente seria uma forte evidência disso? Não deixe de comentar
Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.